Olá, nós começamos mais um programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer e hoje falando de um assunto que às vezes é pouco abordado, que é a busca da qualidade de vida para os pacientes que já estão em tratamento de câncer. Para isso, eu estou aqui com a doutora Heloísa Cristóvão. A doutora Heloísa faz parte do ambulatório de cardio-oncologia do Hospital de Amor. Primeira coisa, né? O que é esse ambulatório de cardio-oncologia? Bom, o ambulatório de cardio-oncologia foi uma iniciativa do Departamento de Clínica Médica aqui do Hospital de Amor de Barretos, e a gente iniciou o ambulatório porque alguns pacientes têm cardiotoxicidade secundária ao tratamento quimioterápico, radioterápico. Isso é uma coisa que até pouco tempo atrás não era conhecido, então é um movimento muito novo a gente cuidar do coração desses pacientes que estão fazendo o tratamento para o câncer. A gente acompanha não só quem já começou e já tem as alterações, mas também aqueles que vão começar e vão usar drogas cardiotóxicas. Ou seja, que tenham efeitos colaterais e entre esses efeitos colaterais, alguns podem atingir o coração. É isso? Exatamente. Né? Traduzindo assim bem para a gente que Sim, é leigo no assunto. Exatamente. Que tipo de tratamento pode ter esse efeito? A gente, na verdade, acompanha esses pacientes e a gente inicia com algumas orientações, que são justamente as orientações para a mudança do estilo de vida, que aí vai incluir a atividade física, a alimentação, dentre outras coisas. E para aqueles pacientes que já têm alteração secundária ao tratamento, a gente inicia medicações cardioprotetoras. São algumas medicações que vêm sendo estudadas atualmente e a gente tem vários trabalhos começando a aparecer sobre esse assunto e assim a gente protege o coração do paciente, não só com o tratamento medicamentoso, mas também com a mudança do estilo de vida. O que é mais fácil? Porque eu fico imaginando, quando a doutora fala que há dois caminhos, né, e conjuntos, que tem a mudança de estilo e também o remédio em si. Sim. Eu imagino que o paciente fala assim, então me dá só o remédio. A maioria. A parte mais difícil de qualquer tratamento é mudar o estilo de vida. Então, é uma coisa que quem consegue vê a diferença, mas como o efeito não é imediato, é difícil o paciente que consegue aderir com facilidade. Então, a gente tem feito um trabalho assim, com muito empenho em cima disso, para que realmente o paciente consiga manter a mudança por um tempo suficiente para ver os resultados e os benefícios, porque infelizmente só o tratamento medicamentoso não é suficiente. Agora, doutora, quem é esse paciente que chega nesse seu departamento? Esse paciente é encaminhado ou ele pede para ir? Como é que é? Esse paciente ele é encaminhado pela equipe de oncologia clínica do hospital. Quando o ambulatório foi iniciado há mais ou menos um ano atrás, a gente fez uma reunião multidisciplinar, porque querendo ou não, não é só a cardiologia, não é só a oncologia, a gente precisa da fisioterapia, da nutrição, a gente precisa da psicologia, então nós fizemos uma reunião onde a gente passou para todo mundo a orientação necessária para que eles tivessem o perfil do paciente que deveria ser encaminhado para a gente. O ambulatório começou muito pequeno, então a princípio a gente atendia só os pacientes que já tinham a cardiotoxicidade, então pacientes com hipertensão, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmia, coisas que podem acontecer secundárias ao tratamento. E aí a gente absorvia esses pacientes e iniciava a partir daí com a cardioproteção medicamentosa e a mudança do hábito de vida. Com o tempo, o ambulatório foi crescendo, houve um interesse de todas as equipes, dos pacientes também, até porque a mídia cada vez mais tem tocado nesse assunto e a gente agora absorve também pacientes que vão começar o tratamento e que as drogas que serão utilizadas são sabidamente cardiotóxicas, né? Então tem alguns quimioterápicos que infelizmente têm esse efeito. E aí a gente já inicia com esses pacientes ou com medicação preventiva quando tem indicação, ou apenas com a mudança do estilo de vida. E como claro que o argumento está pronto, se a pessoa está fazendo um tratamento contra o câncer, essa pessoa já está em busca de uma vida melhor. Mas como é que é conduzida essa mudança de hábitos? Qual que é o suporte que vocês dão para que essa pessoa realmente consiga? A gente começa, na verdade, com várias orientações, né, de como essa pessoa
vai fazer essa atividade física, porque não adianta pedir para fazer exercício, o exercício simplesmente não é suficiente, tem que ser um exercício de moderada a grande intensidade. Então esse paciente ele vai ter que fazer o que a gente chama de reabilitação. Ele vai começar com uma atividade física mais tranquila, mais lenta, uma caminhada leve, uma hidroginástica, um pilates, e a partir daí ele vai evoluir progressivamente para uma atividade física mais intensa. Então a gente começa com muita conversa, com muita orientação, e é difícil, como a gente já falou anteriormente, alguns aderem de imediato, outros não. Os mais idosos têm mais dificuldade, até pelas próprias limitações. As crianças também não gostam muito, mas os adultos jovens respondem mais rapidamente porque aderem com mais facilidade. Agora, quem está nos vendo, às vezes pode estar se perguntando, mas a pessoa vai entrar numa rotina de atividade física e ao mesmo tempo ela está fazendo químio. Isso não é um contrassenso? Porque a gente imagina que quem esteja fazendo químio esteja completamente debilitado, né? Sim. Até pouco tempo atrás, um paciente com uma doença grave como o câncer, ele era realmente estimulado a não fazer nada, tá? Mas agora a gente sabe que isso não é o ideal, então a gente tem 3 fases da atividade física. A fase inicial é quando o paciente vai começar o tratamento. Então ele recebeu o diagnóstico, caiu como uma bomba no colo dele e ele precisa se manter ativo para poder começar o tratamento. Então, essa atividade inicial que a gente orienta é justamente para que o paciente se mantenha motivado, para que ele se mantenha em movimento. Combate até uma depressão, um estado Exatamente, apático. exatamente. Os hormônios que são liberados durante a atividade física, as famosas endorfinas, faz muita diferença na vida do paciente. Uma vez que o paciente consegue manter essa atividade física, vem a fase do tratamento. É uma fase realmente difícil, onde o paciente vai ficar debilitado, vai ter momentos onde ele realmente não vai poder se exercitar pela própria imunossupressão, né? Mas em todo aquele momento que ele puder manter uma atividade física, de preferência, pelo menos de moderada intensidade, isso ajuda de uma forma muito grande, até pelo aumento da produção de antioxidantes na circulação, que ajuda a combater os carcinógenos e os radicais livres. Então, ajuda inclusive no tratamento, numa resposta melhor, mais positiva ao tratamento. E isso também é uma novidade, digamos assim, uma novidade no pensamento médico. Isso vem sendo estudado agora. Aqui no Brasil a gente tem poucos trabalhos, mas no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, está bombando, usando aí a linguagem atual. E aí tem a terceira fase. Exatamente. E a terceira fase é a fase onde o paciente está terminando o tratamento e aí ele precisa continuar vivendo. Então é a fase que a gente chama de reabilitação. Por quê? Alguns passaram por procedimento cirúrgico, então esse procedimento cirúrgico vai deixar o paciente às vezes limitado para caminhar, com dor. Uma paciente, por exemplo, com câncer de mama, tirou a mama, esvaziou, né, os gânglios, ela vai ter dificuldade para movimentar o braço, vai ter fraqueza muscular naquela região. Então, o que a gente sugere é que o paciente comece com fisioterapia. Para quê? Para manter a capacidade de movimento, para estimular o básico, que é poder pentear um cabelo, pegar uma xícara, segurar um talher. Passada essa fase, o paciente já está melhor, já está recuperando os movimentos, aí o que a gente sugere é que o paciente realmente procure um educador físico, que pode então orientá-lo na melhor atividade física para que ele possa manter. Porque não adianta você começar, você tem que manter. Né? Como eu te falei, o resultado não é imediato. Nós somos imediatistas, mas a gente vai ver uma diferença boa depois de uns 3 meses de atividade física contínua. Então, para isso, o paciente tem que persistir, ele vai estar cansado, ele vai estar com dor. Quando o paciente acabou de sair do tratamento, poxa, né, ele emagreceu, quer dizer, ele está mais desidratado, mais desnutrido, então ele vai ter que começar ali a subir um degrau de cada vez. Então, a gente está ali para estimular esse paciente para que ele não desista. Agora, o ambulatório tem 1 ano.
Isso. A senhora disse, mais ou menos um ano. Já deu para ver algum resultado dos pacientes que aderiram de fato? Já deu para ver algum resultado. E é muito gostoso porque os pacientes voltam falando, eles falam, doutora, eu não conseguia nem subir uma escada, agora eu já subo uma escada com uma certa facilidade. E aqueles que acabaram desenvolvendo um certo grau de disfunção cardíaca, eles têm um benefício muito grande também. Então, às vezes a gente consegue reduzir dose de remédio, sabe? Então, isso empolga o paciente. É muito gostoso de ver. Agora, doutora, a gente imagina que seja um ambulatório porque assim, quando a gente passa a ser paciente do Hospital de Amor, é um paciente para o resto da vida, dure ela quanto tempo durar. A intenção do seu ambulatório é que essa vida dure ainda mais. Sim, e aí esse paciente vai ser acompanhado pelo ambulatório esse tempo todo ou é só na transição da mudança de vida? A gente, infelizmente, não consegue absorver todos os pacientes pelo tempo inteiro. Então, o que a gente faz é, a gente segura o paciente enquanto a gente nota que ele realmente tem necessidade de que a gente fique ali para orientar, para puxar a orelha, para corrigir. Uma vez que o paciente já está melhor, já está mais estável, já entrou numa rotina dentro do que a gente gostaria, já está recuperando a sua qualidade de vida, aí a gente faz um relatório com resumo do quadro do paciente, com as orientações e encaminha esse paciente para que ele continue o acompanhamento dele na origem. Porque uma boa parte dos nossos pacientes não são de Barretos, nem da região de Barretos, eles são de longe. Então, até para eles fica difícil manter a regularidade de acompanhamento necessária que a gente pede aí de 3 em 3 meses. Porque passou muito desse tempo, o paciente começa a se desestimular, é um dia de chuva, é um vento, é um compromisso, e aí ele perde o estímulo, perde o ritmo, né? Então, a gente mantém essa regularidade e para quem mora fora, fica difícil. E o objetivo é que aquilo faça parte dessa longa vida. Exatamente, que ele tem que ter depois. Exato, tem que virar uma rotina, tem que ser para sempre. Doutora, muito obrigada, né? Parabéns pelo trabalho, que esse trabalho obrigada. Continue. E se você quer saber outras novidades desse hospital que mereceu o título de Hospital de Amor, acompanhe nossos programas que também estão na internet. O nosso site é hospitaldeamor.com.br. A gente se vê no próximo.